Olá, seja muito bem-vindo ao EP MesaCast, o programa da Escola de Educação Previdenciária. A gente hoje vai conversar com a Alessandra Baldner. Ela é especialista em Previdência Social, formada em jornalismo, é palestrante voluntária da escola desde 2015 e em 2018 ela recebeu o segundo selo ENEF, da Estratégia Nacional de Educação Financeira, pela palestra Educação Financeira e Consumo Consciente para Mulheres. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vindo, obrigado por topar o convite, Alessandra. Obrigada, João. Prazer estar aqui com você no EP MesaCast. E vamos lá. Vamos lá. Bom, nas suas palestras, nas suas conversas, você fala muito sobre responsabilidade, sobre a renda. E isso me lembra diretamente a cartão de crédito, ao consumo. Qual é a relação? Sim. Eu costumo falar muito sobre responsabilidade sobre a renda porque as pessoas costumam confundir e usar o crédito como uma extensão da renda. É aquela pessoa que vai utilizando, chegou no final do salário e ainda sobra mês, né? Aí acaba usando o cartão de crédito como um complemento. E isso, no final das contas, acaba virando uma bola de neve. Você não consegue ter controle, você acaba perdendo controle e se endivida cada vez mais, até podendo pegar empréstimos para cobrir certos buracos. Então, assim, a questão de ter responsabilidade sobre a renda, de planilhar, de se organizar, ter um planejamento financeiro pessoal, é importantíssimo. Para isso, você precisa ter planejamento, disciplina e ter as suas prioridades. Senão, você não consegue chegar a lugar nenhum. Tem que ter organização. Tem que ter organização, até para juntar dinheiro tem que ter organização. Certo. Em relação às compras, a gente às vezes age muito por impulso, movido por questões psicológicas, enfim. Tem alguma relação com vícios? Sim, de certa forma, compras por impulso. As pessoas têm vícios em várias coisas. Por exemplo, elas podem desenvolver em jogos, em comida, por comida, né? Tem vários tipos de vício. Tem gente que é hipocondríaca e tem gente que compra por impulso. Então, acaba virando uma situação, muitas vezes, incontrolável. Você tem aí um neurotransmissor chamado dopamina, né? E você tem os neurônios espelho. A dopamina, como é que ela atua na sua cabeça? Quando você vai fazer compras, é aquela sensação de bem-estar, né? Você pegou a peça para você decidir o que você vai levar. O tempo médio é de 2,5 segundos. Você decide passar. Eu não sei se já aconteceu, muita gente deve ter acontecido. Você passa o cartão, a dopamina está aqui, né? Você passou o cartão... Cai a realidade. Cai. Que é aquela sensação daquele momento. E os neurônios do espelho funcionam da seguinte forma. Eu estou olhando ali, gostei, aquela pessoa está com um celular novo, está com alguma coisa que me interessa, poxa, ficaria bem em mim. Os neurônios do espelho, inclusive, aquela situação de bocejar e você bocejar junto, aquilo ali é um neurônio espelho atuando, né? Então, assim, é bem interessante essa parte. Então tem uma relação direta com a satisfação, né? Tem, satisfação. Mas dura pouco. Dopamina. Dopamina você pode conseguir de outras formas. Em vez das compras, você pode trocar as compras por uma meditação ou por um esporte, um exercício físico, uma forma de compensar, de dar uma satisfação ao organismo. Então, assim, você tem outros meios de conseguir satisfazer o organismo sem precisar comprar. Mas aí depende muito da disciplina da pessoa, da organização e da vontade de querer fazer dar certo. Essa é a palavra, né? Disciplina. É. E o neuromarketing, ele estuda o comportamento do consumidor, né? Como que a gente pode perceber isso no nosso dia a dia? Qual é a relação que a gente tem no nosso dia a dia? O que acontece? Você já se deu conta de quando você vai no shopping, o shopping não tem janelas? Certo, isso. Para você não ter noção do tempo. Quando você está no shopping, você já reparou que o playground da criança está do lado daquele quiosque de chopp? Sim. Os pais ficam no quiosque, geralmente o pai, a mãe vai bater perna e a criança está no brinquedo. Isso. Você já reparou que as escadas rolantes dão de cara para as lojas mais caras, são os pontos mais caros? Isso é verdade. São só modelos de shopping. Decoração de Natal. Para que serve decoração de Natal? Para que servem aqueles eventos promocionais? Você está atraindo já o pequeno consumidor, você está atraindo a criança, já está formando a capacidade de consumo nela, que ela vai frequentar o shopping. E você vai ter ali o seu futuro adulto consumidor. Você já está programando. Outra coisa interessante, quando você passa na frente de uma loja que tem cheiro de chiclete, você já identifica o que é. Quando você passa na loja que tem o cheiro amadeirado, você já sabe aquele sapato, o que é.
Então, isso tudo aí tem a ver com neuromarketing, tem a ver com branding sensorial. E não é só olfato. É iluminação. A iluminação das lojas são todas dispostas para fazer você ter o foco naquela peça, naquele instrumento que eles querem vender naquele momento, entendeu? Então, assim, você tem várias cores, o uso de cores da cromatologia, né, que a gente fala. Você atrai a pessoa pelo uso de cores. Então, assim, se você tem a iluminação, as cores corretas, uma organização de disposição de produtos, e além do cheirinho, né? Cheirinho bom, o aroma. Tudo isso organizado, você tem o terreno propício para encantar as pessoas e deixar elas mais tempo na loja. Isso já está comprovado, tem artigos falando sobre isso. As pessoas permanecem mais tempo na loja, sem contar música também. Músicas mais calmas, as pessoas passam mais tempo dentro de lojas. Músicas mais agitadas, é como se fosse um fast, assim, você tem um consumo rápido. A gente tem ferramentas, né, utilizadas diretamente para criar uma cultura de consumo, né? E as pessoas não percebem. E não se fala muito nisso também, né? A gente vive sendo vítimas disso, né? Porque o interesse não é divulgar, na verdade. Sim. Isso não perde o encanto. É fazer comprar. Sim. Toda a lógica é para compra. Perfeito. E isso tem alguma relação com autoestima também? Tem. Muitas vezes a gente consome por impulso por questão de autoestima também, não só uma questão de vício. Por exemplo, eu estou chateada com alguma situação, às vezes eu entro numa loja e compro, entendeu? Pode acontecer. As pessoas costumam passar por sensações de tristeza, de vazio, e acabam consumindo em função disso. A gente tenta compensar, né, esse vazio. A gente compensa o emocional com o financeiro com o emocional. Assim, são campos que não deveriam se misturar. Mas a gente é humano e, infelizmente, nem tudo pode ser separado, né? O emocional do racional. A gente somos seres humanos. Sim. A gente quer juntar dinheiro. Todo mundo tem esse desejo de juntar dinheiro. Você tem alguma dica para dar para a gente? Tem. Pé no chão para consumo. Tem que se organizar para compras. Eu sei que é difícil, mas tem que se organizar para compras. Se o produto que você quiser entrar na promoção, olho vivo, né? Não é comprar qualquer coisa que está na promoção, porque geralmente a gente larga de lado e tudo que entra na promoção é porque ninguém quis comprar. Se entrar na promoção que você quer, ótimo. Fica à vontade para comprar, vai ser excelente. Faça planilhas. Inclusive, tem uma planilha bem interessante que ela pode ser adaptada, que ela é chamada de 50, 30, 20. O que acontece? Esse 50, ela pode ser totalmente adaptada, né? Ela não necessariamente precisa ser fixa. Certo. 50 seria para a sua despesa fixa, 30 para as suas despesas variáveis. Despesa fixa, aluguel, condomínio, que todo mundo tem no dia a dia. Despesas variáveis, uma compra, uma saída, alguma coisa. E 20 seria para guardar para a sua poupança, que futuramente vai virar um investimento. Você tem a opção de fazer um porquinho planejado, que a gente chama, né? Que é o desafio das 52 semanas. Que é você, por exemplo, a cada semana você vai botar R$1. E você vai aumentar esse R$1. Você vai ter uma progressão aí. Então, na primeira semana seria R$1, na segunda semana R$2. Aí, no final, você vai fazendo as 52 semanas. Você tem 1.000, acho que é 1.700 e alguma coisa. E você não precisa começar com R$1. Se você quiser começar com 5... você pode começar, e você vai aumentar 5 a cada semana. Inclusive, eu consegui viajar fazendo esse porquinho planejado. Viajei para o Peru, passei 15 dias lá e valeu muito a pena. Então, assim, para quem tem sonhos, né? Primeiro, se planejar para os sonhos, ter as metas, definir o que é prioridade na sua vida, para poder ver o melhor instrumento para você poupar. As pessoas confundem muito consumo e poupança. As pessoas não têm muita noção de consumo e poupança. Quando você tem um consumo imediato, você deixa de estar fazendo aquela poupança. Você tem um custo de oportunidade, que a gente chama em economia. E é uma coisa, você vai abrir mão de uma coisa para ter outra. Quando você consome na hora, você está abrindo mão de uma poupança futura para consumir algo maior e melhor. Inclusive, pode ser para aposentadoria, dependendo das suas necessidades, porque todo mundo, né, vai envelhecer, essa tendência natural. Ou você pode comprar uma casa
Você pode ter um sonho de comprar um carro, você pode ter um sonho de viajar, ou você quer montar um negócio, você tem algumas formas de conseguir juntar dinheiro com isso. Ficar de olho nos gastos também da casa é muito importante, que a gente não percebe. Aquela luzinha de LED da televisão, aquilo ali consome energia. Deixar um carregador de telefone na tomada lá, sem o uso, sem estar plugado no telefone, também consome muita energia. Inclusive, pode representar 10% da sua conta de luz, o que é muita coisa. Então, assim, pequenas coisinhas, né? Consumo de chuveiro elétrico também. Chuveiro elétrico pesa no orçamento. E as pessoas não se dão conta. Às vezes, ficam muito tempo no banho. Sim. Ar-condicionado também. Ar-condicionado mantendo 23, já tem estudos falando sobre isso. 23 graus, você consegue ter uma temperatura razoável e não gasta tanto. Aparelhos com selo de proficiência, A, por exemplo. Você consegue ter uma melhoria no consumo, desempenho e uma economia. Então, a gente tem as estratégias do consumo e tem também as estratégias de defesa também, né? A gente também consegue ter ferramentas, né, para lidar com essas tentações, né? Eu tenho dicas para lidar com tentações também. Ótimo. Por exemplo, se você tiver uma vontade muito louca de comprar um quadradinho de chocolate, já te dá serotonina, dá uma compensação, uma satisfação, não é dopamina, é serotonina, e já te dá uma aliviada. Só um quadradinho de chocolate. Dá uma aliviada, você vai desistir daquela compra. Outra coisa, andar com um elástico. Já viu elástico de escritório, assim, no pulso? Anda com ele no pulso. Deu vontade de comprar? Só estica e puxa. Solta. Dói, né? Dói, né? Sabe o que acontece? É como se você reiniciasse o seu cérebro e você praticamente esquece aquilo. A dor faz reiniciar o cérebro. Mas não é para usar tudo isso todo dia, não. Calma, pessoal. Vamos lá. Você fala de consumo consciente, né? Como esse consumo consciente está relacionado à educação financeira? Então, uma coisa que eu defendo, tem gente que fala assim, não consome, bota tudo para poupar. Não, você tem que consumir, você tem que viver, você está aqui para viver. Você vai consumir, mas você vai consumir com consciência. Você não precisa se acabar de consumir. Você precisa poupar uma parte, porque é importante. Você precisa ter uma reserva de emergência. Entendeu? Você precisa ter uma reserva financeira além da reserva de emergência, que elas são diferentes. A reserva de emergência é para emergências mesmo. A sua reserva financeira é caso aconteça alguma coisa, algum problema, perder o emprego. Você tem uma reserva financeira de cerca de 6 meses do seu salário ou mais. Quanto mais, melhor. Para você suprir as suas necessidades enquanto você não consegue um outro emprego, por exemplo. A reserva de emergência, assim, estourou um cano dentro de casa e eu não tenho seguro. Você vai na sua reserva de emergência e você vai acionar aquilo. Em vez de pegar um empréstimo, porque tem gente que pega empréstimo para isso. E quando você for devolver, devolva com juros para você mesmo, como se fosse o banco. Então, você mesmo está se incentivando a ter uma poupança. E aí a gente vai criando nossos próprios mecanismos de cuidado também, né? Porque não deixa de ser um cuidado, né? E quando a gente consome sem consciência, é um descuido. Né? Não, e não só isso. O consumo consciente, ele vai da sua pegada ecológica. A pegada ecológica é o rastro que a gente deixa no consumo do que a gente faz. Hoje a gente está consumindo, o Instituto Acatu, né? Ele é referência nessa parte de sustentabilidade. A gente consome hoje mais do que o planeta é capaz de suportar. É como se a gente estivesse consumindo 1,5 terra. Então, assim, onde é que a gente vai parar? Existe jogar lixo fora? Fora dá para onde, né? É consumo consciente. Tudo que você tem no armário com etiqueta e não usa, esquece. Passou de 6 meses, você não vai usar. Doa. Tem o movimento Roupa Livre, tem uma pesquisa falando que a gente tem 30% do que a gente tem no armário, a gente não usa. Por exemplo, você pode doar, você pode fazer uma renovação. Certo. Ter técnicas de adotar um minimalismo para a sua vida, que é viver com pouco. Assim, é você se satisfazer com poucas coisas e você conseguir fazer mais mesmo tendo poucas coisas. Menos dor de cabeça, menos problema para limpeza de casa. Você tem várias possibilidades com minimalismo também. O consumo consciente também, ele vai na questão da obsolescência programada. A gente tem aquele negócio, né? O telefone para de funcionar com 2 anos. Você, com 1 ano, você precisa trocar todo ano de telefone?
Pois é, não precisa O disso. seu carro precisa ser trocado todo ano. De jeito nenhum. Então, assim, são coisas que a gente consegue, né, se adaptar. Eu, por exemplo, uso as minhas coisas até praticamente acabarem. Porque aquilo foi feito para acabar e você vai jogar o lixo onde? Sim. Lixo eletrônico é um problema importantíssimo. Você tem as baterias, você tem vários problemas. Isso para o ambiente é péssimo. E a gente vive aqui, né? A gente Sim. não se dá conta, mas o ambiente é nosso. Sim. A gente precisa, em algum momento, dar esse start, né? Ter essa virada de chave e rever a nossa cultura de consumo, né? Sim. Porque as próximas gerações vão chegando, vão revendo, né? Que a gente não tem mais para onde ir, né? Essa necessidade da gente também evoluir um pouco, né? Ficar menor um pouquinho, caber, para ter controle sobre as coisas. A gente, às vezes, quer ser muito grande e perde o controle sobre as coisas, né? Você quer ver uma coisa interessante? Às vezes, pode acontecer da pessoa fazer tanta compra que a gente compra com a parcela cabendo no salário, né? A gente não compra pelo valor cheio, a gente compra tudo parcelado. Quando você vai ver esses pequenininhos que você parcela, aquilo ali vai ficar pelo menos mais 6 parcelas, né? Que o pessoal geralmente parcela até 10. Sim. Aquilo ali vai virando uma bola de neve. Você poderia estar comprando alguma coisa que você realmente quer, em vez de comprar pequenas coisas que pouco te interessavam, que você comprou lá no impulso, e vai ficar pagando aquilo, porque aquilo não vai acabar. Aquilo ali vai continuar no seu cartão parcelado. As pessoas não sabem usar cartão de crédito. Qual é o certo do cartão de crédito? Tem uma realidade do Brasil hoje também que não permite que muitas pessoas façam isso, mas é importante ter consciência. Você vai usar o cartão de crédito tendo já o dinheiro reservado para pagar aquilo que você comprou. Tem benefícios? Tem muito benefício. Você está com dinheiro rendendo lá em algum lugar e você vai pagar naquele momento que bater a fatura, mas você já tem o dinheiro para pagar. Você não vai jogar para frente, você não vai fazer uma extensão da renda. Aí já vai completar o ciclo, entendeu? Do que a gente começou falando. É isso. A consciência. Né? É um consumo consciente. Por exemplo, excesso de coisas. Quanto você gastou naquele excesso de coisas que não está nem aí, às vezes, para impressionar alguma pessoa, que as pessoas compram para impressionar outras também. E você deixou de fazer outra coisa que você queria muito porque emperrou tudo ali. Sim. É muito difícil não cair nessa teia, né? É muito difícil. É muito atraído para isso, pelo consumo. É porque o mercado Se não comprar é feito agora, não vou isso. conseguir fazer, sabe? É a promoção. E aqui, engraçado, tem não sei se você já viu, umas promoções que aparecem até em rede social. Tempo limite acabando. Isso. É porque dá aquela sensação de urgência, aquela necessidade de urgência. Você tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. E você fica naquela... E às vezes o negócio é R$10. Ah, deixa pra lá, R$10. Vai fazendo de 10 em 10. E a gente cai. É típico, assim, as pessoas costumam cair nessas armadilhas, digamos assim, né? Armadilha de consumo. Sim. Você tem mais uma dica para deixar pra gente? Ter consciência, se planejar. Os seus sonhos têm que ser respeitados. Quando você opta por outras coisas, você deixa de realizar os seus sonhos. Se programa para aquilo. Porque é a sua vida, é a sua existência. Você tem sonhos, você é uma pessoa. Então, se programar para aquilo. Não só financeiramente, né? É você se colocar para aquilo que você vai realizar, com certeza. Seja ele qual for. Nossa, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Foi ótimo. Até a próxima. Até a próxima.